futuro que eu espero, que eu tenho esperança, é e deve ser o mesmo futuro seu, a mesma esperança sua, de ver Jesus voltar. Aí vi uma frase no inário que diz assim: Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar, meus irmãos. Com certeza ele precisa voltar. Ele precisa. Sabe por que ele precisa? Porque você já deve perceber tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tanta violência, tantas guerras. Não para a guerra. A guerra não para. Guerras não param. Nós estamos aqui no Brasil, não temos guerras físicas assim, outro país lutando contra o Brasil, mas temos guerras espirituais. Não é a sua guerra espiritual, é a sua luta, é a sua força contra o mal, contra as potestades desse universo. E muitas vezes você se sente incapaz de lutar, de vencer, de ir avante, de continuar, de lutar, porque você já se vê fraco, já se vê totalmente numa situação: meu Deus, eu não posso continuar, eu não tenho forças para continuar, eu não tenho forças para vencer. E muitas vezes você se sente assim. Eu me sinto assim muitas vezes. Eu me sinto assim muitas vezes. Então Jesus precisa voltar. Ele precisa voltar. E para ele voltar, você e eu temos que fazer a nossa parte. Não é verdade? Temos que fazer. Eu resolvi hoje à tarde tirar uma soneca. Saí com a minha família para resolver umas coisas, né? Deixei na igreja, no clube desbravador, e fui fazer duas visitas. E quando eu voltei à tarde, eu disse: vou tirar um descanso. Estava precisando desse descanso. Viajei essa semana para resolver umas coisas minhas e para trazer o meu veículo, que é a Kombi. Graças a Deus que ela já chegou, está em casa. E eu disse: essa semana, eu tinha viajado já a semana passada, passei 3 dias fora. Essa semana que eu viajei agora, passei mais 2 dias. Eu disse: eu só saio daqui agora com ela. Bom, o cansaço estava me consumindo. Muito estresse, muita pressão, ao mesmo tempo muita angústia na alma por causa da Kombi, amassada dela, dos trabalhadores que estavam com ela. Eu disse: meu Deus, só o Senhor para me dar paciência. E eu me dando, e eu me levando na maré mansa e tentando me controlar. Mas graças a Deus, cheguei e estou de volta em casa. E hoje eu disse: eu preciso de um descanso. Deitei à tarde, coloquei um colchão na minha sala, e quando eu dormia, eu tive um sonho. E o sonho foi tão angustiante na minha alma, na minha vida, que quando eu estava deitado, eu lembro que eu estava deitado no sonho também. Eu estava deitado numa sala, no sonho, e de repente eu via 2 bolsas ali, como 2 bolsas plásticas, como se fosse bolsa de lixo grande. E eu pegava aquelas bolsas de lixo e de repente um vento soprava aquelas bolsas que eu pegava, e eu deitado, e aquelas bolsas me puxavam para cima. Aquele vento soprava as bolsas e me puxava para cima. E eu, que coisa boa, né? Pensando assim no sonho, que coisa boa. Eu digo: estou flutuando. Aí de repente eu via um sonho que não era nada normal. Não era nada normal aquilo. Bolsa flutuar, um vento desse me levar para o alto, para as alturas. Vi que não era nada normal. De repente a bolsa se esticava para outra parte da casa, e alguém
como se estivesse assim, puxando essa bolsa. Estivesse puxando. Eu disse, não, isso é estranho. Algo está estranho. E eu dizia, meu Deus, o que é isso? Começava a clamar por Deus. E dizia assim, meu Senhor, eu sei que isso não é normal. Bolsa me levar para cima, um vento me levar para cima, outra bolsa se estica como se fosse elástico, me puxa para um canto, para outro. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu começava a clamar. Que eu via que algo era estranho. E dizia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, arreda Satanás daqui desse lugar. Começava a clamar a Deus e dizia, arreda Satanás desse lugar, da minha casa, dos 4 cantos dessa casa. Quando eu começava a clamar, e aquela bolsa me puxava para lá, puxava para cá, e eu botando força, as minhas forças todinha, e eu clamava, Senhor, arreda Satanás da minha casa, do meu lar, desse lugar. E de repente, irmão, quando eu olho assim do lado, no canto da parede, eu via o demônio. Algo estranho. E começava a clamar, em nome de Jesus Cristo, saia da minha casa, saia desse lugar, aqui não lhe pertence, vá embora em nome de Jesus, o sangue de Cristo tem poder. Ele ficava olhando para mim assim, e apontava o dedo para mim. Eu dizia, sai daqui em nome de Jesus agora. Nessa casa mora o Senhor, esta casa serve ao Senhor. De repente desaparecia e meu sonho acabava. Irmãos, por que Jesus precisa voltar? Porque Satanás, ele está lutando pela minha alma, pela tua alma. Ele tem tirado muitas almas da presença do Senhor. Ele tem acabado o casamento. Ele tem destruído vida de inocente. Ele tem destruído famílias por inteiro. Eu vi agora o jornal, foi quinta-feira à noite, quando eu estava lá em Carpina. Essa guerra agora, Israel soltou um míssil, não sei para onde, entendeu? Para Gaza, parece que matou mais de 200 e poucas mil pessoas. Só essa guerra deles lá mataram mais de 200 e poucas mil pessoas. Então, vejamos que grande tristeza, que grande alarme, que angústia nós estamos passando nesse mundo, irmãos. E muitas vezes nós achamos que não está acontecendo nada está acontecendo. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos viver a vida que o mundo oferece, mas não é isso que o Senhor quer para você. Não é isso que o Senhor quer para nós. Deus quer algo muito mais precioso, muito mais valioso, muito mais cheio de graça, de honra, que é um novo céu e nova terra para mim e para você. Então, Jesus precisa voltar logo. Ele precisa voltar logo. Mas a minha mensagem não é essa. Minha mensagem nesta noite é o que está escrito. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos caminhar aqui um pouco na palavra de Deus e depois eu tenho uma pergunta para você. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. São Lucas. Lucas, capítulo 1, verso 37. Você encontrou? Amém. Diga graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluias ao nosso Deus maravilhoso. Amém? Amém. Feche os seus olhinhos. Eu vou fazer uma pequena oração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, rogamos a Tua presença nesse lugar. Rogamos a presença do Espírito Santo nos nossos olhos, nos nossos lábios, nos nossos ouvidos, em todo o nosso corpo. Faça presente, Senhor. Ilumina-nos aqui. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, verso 37, diz a palavra de Deus em São Lucas. Diz assim: porque para Deus não haverá
impossível em todas as suas promessas. Capítulo 18, no mesmo livro que você está. 18, verso 27. São Lucas. Diz assim a palavra de Deus. Em São Lucas, verso 27, diz assim: todos encontraram? E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mãe, ou irmão, ou pai, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não recebam no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Lucas 18, 27, não é isso? Tá certo aí? Não, 18, 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens. Eu li o 28, não foi? Ou foi o 25? Não, leu 27 mesmo. Pronto. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Marcos 10, 27. Abra aí. Vamos caminhar um pouquinho a palavra de Deus. Na palavra de Deus. Só voltar. Marcos 10, 27. Se quiser marcar esses versos aí, pode marcar para você, tá? E depois, se você pedir, eu não vou dar não. 10, 27. Diz assim: 10, 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo para Deus, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. São Mateus 19, 26. São Mateus, só voltar. 19, 26. Diz assim: amém? Diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. 17 e 20 aí, no mesmo livrinho, mesmo livro de São Mateus. 17, 20. 17, verso 20. Amém? Diz aí então a palavra de Deus: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Vamos lá. O que nós descobrimos nesses versos bíblicos, nessa caminhada bíblica? O que foi que nós descobrimos aí? Que nada para Deus é impossível, não é isso? Não foi isso que nós ouvimos aí? Nada para Deus é impossível. O que quer dizer isso para a gente? Que tudo Deus pode, ou não? Tudo Deus pode fazer. É ou não é? De acordo com a vontade dele. Tudo ele pode fazer. Os textos bíblicos que nós lemos aí, que eu vou lembrar a vocês onde foi que eu li: Mateus 19, 26, 17, 20, Lucas 1, 37, 18, 27, Lucas, e Marcos 10, 27. Todos provaram que tudo para Deus é possível. Ele pode tudo. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Coloque isso na sua mente. Tudo para Deus é possível, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coloque isso na sua mente. Está difícil de vencer algo na sua vida?
você e para você é difícil, mas para Deus tudo é possível. Mas se você estiver com Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo será possível. Tudo para Deus é possível. Mas o que não é para Deus possível? O que Deus não pode fazer? O que Ele não pode fazer? Se a Bíblia me dá a certeza que tudo para Deus é possível, tudo é possível para Deus. E o que é então que Ele não pode fazer? Vamos ver? Será que a Bíblia diz isso para a gente? Será que a palavra de Deus diz isso para a gente? Vamos descobrir? Abra sua Bíblia no livro de Tito. No livro de Tito. Abra sua Bíblia. Tito fica depois de 2 Timóteo. No Novo Testamento. 2 Timóteo. Tudo para Deus é possível. E agora, existe algo para Deus que Ele não pode fazer? Que contradição é essa? Será que a Bíblia diz que existe algo na Bíblia que Deus não pode fazer? Vamos ver. Tito 1:2. Posso ler? Ou não? Tito 1:2 diz assim. Capítulo 1, verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha, a Bíblia me fala uma das coisas que Deus não pode fazer, mas nós descobrimos os textos que nós lemos, que Deus pode fazer tudo, tudo é possível para Deus, tudo é possível. E agora a Bíblia me diz algo aí que Ele não pode fazer. Vocês estão entendendo? Tudo é possível para Ele, e agora Ele me diz, a palavra de Deus diz, que existe algo nesse texto bíblico aí que Ele não pode fazer. O que é mesmo? Mentir. Por que Deus não pode mentir? Se Ele pode fazer tudo, então por que Ele não pode mentir? Ele seria um pecador. Por que Ele não pode mentir? Uma mentirinha, não, só uma mentirinha. Só uma mentirinha para me defender aqui, só para disfarçar, só uma mentirinha. Só isso, Gregório. Só uma mentirinha, não, é só para se defender, não. Eu perdi a ficha médica, eu vou mentir um pouquinho aqui para ganhar aquela ficha, então para ganhar o lugar para me ser atendido. Só uma mentirinha, só não, acordei tarde, mas na verdade não acordou tarde, né? Uma mentirinha só. Sabe por que Deus não pode mentir? Porque Ele odeia a mentira. Ele odeia a mentira. É certo que talvez você possa estar até falando a verdade. Mas quando se mente a primeira vez, a segunda ou a terceira fica difícil de acreditar, não é? Fica difícil. Mas não se preocupe com isso não. Se você está transformado, totalmente transformado, purificado, renovado, Deus te conhece e te vê. É ou não é? Deus não mente. É a primeira coisa que nós descobrimos aí que Deus não pode fazer. Existem umas coisas que a Bíblia fala que Deus não pode fazer. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, verso 6. Vamos lá? Malaquias, capítulo 3. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, tá? Fica bem juntinho com Mateus. Bem pertinho aí, grudado a Mateus. A São Mateus. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Acharam? Misericórdia, capítulo 3, verso 6. Que coisa
Deus pode fazer tudo e agora tem coisas que Ele não pode fazer. Isso é interessante, né? 3, verso 6 de Malaquias. 3, verso 6. Diz aí, ó, a palavra de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ó, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, qual é a segunda coisa que Deus não pode fazer aí? Mudar. Nesse texto bíblico? Mudar. O que Ele não pode mudar? O que Ele não pode mudar? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele pode mudar ele mesmo. Ele não pode mudar Ele mesmo, né? É porque ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é amor assim. Olha, algo interessante, Marcos. Você falou aí do amor de Deus. Porque o amor de Deus é eterno. Ele não pode mudar o seu amor, porque o amor dele é eterno. Mesmo por mais pecador que eu seja, falho, miserável, Deus sempre vai me amar. Eu, no meu erro, na minha miséria de pecado, Deus sempre vai me amar. Agora é diferente em relação à salvação. Ele não vai me salvar. Eu vou pecar, vou viver pecando, vou viver fazendo algo estranho. Ele vai continuar me amando. Mas em relação à salvação, não se complique com isso. Não coloque isso em dúvida. Se você morrer, meu querido, ou se o inimigo vier te atacar, como no meu sonho, vier te atacar e tu estiver brincando com Deus, e se tu morrer, não tem salvação para tu não, e nem para mim. Deus não muda. E a palavra de Deus diz que Deus fez 10 mandamentos, não foi isso? E Ele escreveu 2 vezes com seu próprio dedo, 2 vezes. E Ele disse: essa lei eu não mudo, ela é eterna. Se ela é eterna, não mudarei nunca. Ela é a forma de justiça do meu governo. É a forma de justiça do céu, do novo céu e da nova terra. Então eu não mudo. Mesmo que o ser humano queira mudar, queira fazer diferente, ache o eu acho dele, eu não mudo. O que escrevi, escrevi com meu dedo e é eterno. Ninguém apaga. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras nunca passarão. Então qual é a segunda coisa que Deus não pode fazer nesse texto bíblico? Mudar. Sabe, interessante também nessa parte de mudar, Deus, Ele não vai mudar em relação à sua volta. Ele prometeu que vai voltar e vai voltar mesmo. Queira eu, queira você ou não, Ele vai voltar. E seja eu, você ou não preparado, Ele vai voltar. E seja eu, você ou não prontos, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele não vai mudar. Eu só não sei a data, eu só não sei o dia, só não sei a hora que Ele vai voltar. Mas a Escritura diz que Ele vai voltar. Isso está em João 14, do 1 ao 3, que me deram um desafio a semana passada de citar aqui, né? Me pegaram de surpresa. Irmão Gregório sabe. A semana passada. E eu quero ver se ele sabe hoje. Qual é a promessa? João 14, do 1 ao 3. Não se preocupe se não souber. Deu um branco. Não se preocupe. Não se turbe o vosso coração. Lembrou? Então, vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Isso. Pois vou preparar-vos um lugar. E virei outra vez. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Isso. Para onde eu estiver, estejais vós também. Vós também. Diga assim para quem está do seu lado: estejais vós também. Pode apontar aí, aponte. Aponte para essa pessoa assim: estejais vós também. Estejais vós também. Deus não mudará a respeito da sua volta. E você tem que estar pronto para isso.
Eu não sei se eu vou ver com os meus olhos Jesus voltar, ou se vou morrer antes. Mas se eu morrer antes, eu quero estar pronto. Ok. Para mim não importa, Jesus, se o Senhor vai me dar a oportunidade de te ver voltando nas nuvens do céu. O que importa é que eu esteja pronto. Se eu estiver dormindo, o Senhor vai ressuscitar. Importa. Recebi a notícia hoje da minha esposa, né, em relação aos colegas dela aí, que um rapaz ontem, mas foi ontem, foi filho, ontem à noite, numa viagem que foram fazer e voltando, parece que foi voltando da viagem, tinha um policial dentro da van e uns bandidos aí tentaram parar, acho que a van, para assaltar. E o policial que estava dentro, com certeza ele revidou, né? E os bandidos atiraram em direção à van e terminou atingindo 3 pessoas, meu filho. 2 pessoas. Uma foi o motorista, não foi? O motorista que levou 2 tiros, um no olho. Um no olho, não foi, filho? E outro na garganta. O crânio. E a outra pessoa? A outra foi uma mulher. Que foi atingida também. Eles estão na Assembleia, eles vinham de um congresso de adolescentes, 11 e pouca da noite. 11 e pouco da noite. Vocês entendem o que é? Então eu quero estar pronto. Eu não sei o que eu disse de amanhã. Eu dizia para a pessoa do sonho: arreda daqui dessa casa, essa casa serve ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Afasta daqui, vai embora em nome de Jesus Cristo. Essa casa pertence ao Senhor. Essa família pertence ao Senhor. Amém. Vocês entendem? Então, eu lembrei também, em relação à mudança, que Deus não pode mudar, da morte. Eu lembrei da morte ao preparar essa mensagem. A morte. A palavra de Deus diz que para a morte ela vai ter um fim. Ela tem matado muita gente hoje, a morte. Um dia ela vai ter um fim. E isso está escrito, ó, em Apocalipse capítulo 21, verso 4. Olha que coisa linda aqui. Veja só o que é que diz. Ela tem regozijado. Cada vez que ela mata alguém, ela se regozija. Ela dança, ela vibra. Entendeu? Como se tivesse numa euforia enorme. Ela vibra, agradecendo, porque tirou mais uma vida, porque matou mais um. Mas o que é que diz a palavra de Deus sobre ela? Olha aí, ó. Capítulo 21 de Apocalipse 21, verso 4. Diz assim. Olha aí, ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não vai existir mais a morte. Agora leia aí comigo o verso 20, o capítulo 20, o verso 14, se não falha a memória. 20, verso 14. Ou é o verso 4? Não, verso 4. É o 20, verso 4, desculpa. Vamos ver se é isso mesmo. Acho que é o 14. É o 14. 14, diz assim a palavra de Deus. Cadê? 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o que é que vai acontecer com a morte? Ela vai ser totalmente destruída e não vai existir mais. Amém. Nunca mais ela vai matar. Amém. Glória a Deus. Porque Deus criou você e eu não para morrer, não para sermos mortos, mas para viver eternamente. Amém. Você entende isso, né, Júnior? Você entende? Agora vamos ver a terceira coisa que Deus não pode fazer. Os textos no início diz que Deus pode tudo.
O impossível para o homem é possível para Deus. Nós vamos ver agora Provérbios 28. Abra sua Bíblia lá no meio da Bíblia, pertinho de Salmos aí. Provérbios 28, capítulo 28, verso 9. Diz assim a palavra de Deus, verso 9. Amém? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então o que é que Deus não pode fazer neste texto bíblico? Ouvir ou responder a oração daqueles que são irreverentes e desobedientes à sua palavra. Ouvir, ele te escuta, porque ele não é mudo e nem surdo. Ele te escuta. Agora, te responder fica difícil. Mas você pode até dizer assim: mas irmão Gregório, Deus já respondeu a minha oração. Eu em desobediência. Sim. Sabe por que Deus te respondeu? Porque tu era inocente em relação a isso. Deus não levava em conta esse tempo da tua ignorância, como diz a palavra de Deus. Sabe aonde isso está? Em Atos 3:17, 17:30. Deus não levava em conta esse tempo da tua ignorância, dos teus pecados que tu fazia, que muitas vezes achava que era certo, que estava tudo certinho aos teus olhos. Aí por isso que Deus respondia. Mas Gregório, Deus ouvia quando eu orava diante das imagens, quando eu rezava assim. Tu era inocente em relação a isso, como eu era, como eu fazia. E hoje, para a honra e a glória de Deus, eu sou um cristão, um adventista do sétimo dia, há 27 anos, para a honra e a glória de Deus. Então, o que Deus não pode fazer aqui? Responder a oração daqueles que são irreverentes. Olha, irmãos, essa parte de irreverência aqui, pelo amor de Deus, não seja irreverente na casa de Papai do Céu, não. Você vem para a casa de Deus para adorá-lo. Não é para estar com irreverência na casa de Papai do Céu, não. Falando da vida dos outros, maltratando os outros, falando mal dos outros. Para que isso? Ou então para lá e para cá, aquela agonia, né? Para que isso? Quando o irmão está passando a mensagem, você está conversando, está dialogando, está falando sobre uma coisa, falando outra, sobre o trabalho, sobre aquele outro. Isso é irreverência. Conversa isso por telefone, ou então vai na casa dele, trata tudo direitinho, deixa tudo ok e show de bola. Ou então, nem lá para fora é bom, porque tu vai perder o clímax, ou então o sabor da mensagem. Tu vai perder a presença de Deus, a bênção que Deus tem para te dar, tu vai perder. Então para um pouquinho, pelo menos. Já basta o dia, o seu próprio mal, a tua correria, tua velocidade, a tua preocupação, tua ansiedade. É ou não é? Para um pouquinho. Então Deus não pode responder a oração daqueles que pisam também a sua lei, seus mandamentos, aqueles que acham que não é para guardar os mandamentos de Deus. Passou, irmão, isso é besteira, isso foi abolido. Coitado deles. Jesus precisa voltar, irmãos. Jesus precisa voltar. Vamos descobrir a quarta coisa que Deus não pode fazer. Abra sua Bíblia em Romanos 6,16. É o último texto da gente. Romanos 6,16. E eu vou ler também. Esse é o penúltimo melhor. Eu vou ler o último depois desse. Romanos fica depois de Atos, né? Atos dos Apóstolos. João, Lucas, por aí, depois desses livros. Amém? Com misericórdia. Amém. Diz assim a palavra de Deus. 6,16. Olha aí.
Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Entenderam, né? Vou ler de novo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Agora vamos ler Apocalipse, que é o último verso. Apocalipse 22, verso 17. Último livro. Eu amo esse texto. Apocalipse 22, verso 17. Acharam? Amém. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Qual é a quarta coisa que Deus não pode fazer? Nesse texto bíblico. Nesses dois textos que eu li. Ó, você tem aqui a vida do seu lado direito, do meu lado direito, e você tem aqui a morte do meu lado esquerdo. Preste atenção. Deus me oferece a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também Ele te propõe a escolha da morte. Qual dos dois você vai escolher para viver? A morte já está dizendo que é morte. Nós descobrimos aqui no texto bíblico que ela vai desaparecer do universo. Ela não vai existir mais. Ela não vai matar mais ninguém, fazer ninguém mais chorar por perder um ente querido. Deus oferece a vida e também Ele coloca aqui a morte. A quarta coisa que Deus não pode fazer para mim e para você é me salvar se eu não quero. Se você, meu irmão, olha aqui para mim agora, bem no meu olho, tirar o óculos. Se você, meu irmão, minha irmã, não quer a vida, Deus não vai de maneira alguma te obrigar a querê-la, te obrigar a abraçá-la, te obrigar a aceitá-la, te obrigar a se amarrar com a vida. Deus não vai te obrigar a isso, porque Ele está fazendo, ou Ele irá fazer, contra a minha vontade e a tua vontade. Ele apenas me diz claramente, me direciona claramente, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz mais o texto bíblico, mais à frente assim: escolha a vida. Porque se eu e você escolher a vida, vamos viver para sempre e eternamente. Mas se eu não quero, o que o ser humano quer hoje? Quando você oferece a vida, o ser humano escolhe as suas riquezas, escolhe as suas mulheres, escolhe os seus bens, escolhe viver o mundo, dançar, farrar, se divertir. O Senhor está me oferecendo a vida, filho. Eu sou a vida. Venha a mim, venha, como disse o texto bíblico aqui: venha, venha e venha. É Deus lutando pela sua vida, lutando pela minha vida. E eu muitas vezes dizendo: Senhor, eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. Senhor, eu não tenho um jeito. Talvez você pode pensar assim: eu não tenho um jeito para a minha vida. Eu tento. Eu vou com todas as forças.
Às vezes eu vou e me desmancho no meu pecado. Enquanto o Senhor me dá a oportunidade da vida, eu vou e me desmancho com o meu pecado. Irmãos, escolha a vida. Faça a melhor escolha que Deus quer para mim e para você. Amém. Se você acha que está difícil assim caminhar com Cristo, peça forças a Ele. Busque ajuda espiritual. Converse com o seu pastor, com alguém espiritual, um amigo, uma amiga, que você vê que tem o Espírito de Deus. Busque refúgio, mas não viva no seu desespero, na sua lamúria, no seu desesperançar. Não, para mim não dá certo, agora eu vou desistir de tudo. Não pense isso. Isso é que aquele inimigo que eu vi no meu sonho quer que você se destrua. Irmãos, eu clamava no sonho. Eu sei que não é Deus que está fazendo isso, que está agindo dessa forma aqui. Quando eu clamava, repreendia, de repente ele aparecia, porque eu via com os meus olhos. E quando eu dizia: saia daqui, em nome de Jesus, da minha casa, da minha família, ela pertence a Deus, em nome de Jesus Cristo, arrede, vai embora, arrede daqui, Satanás. Some, porque o sangue de Cristo tem poder. Amém? Então, só para você lembrar o texto bíblico que eu li, que Deus pode fazer de tudo, né? O impossível para Deus, tudo para Ele é possível. Não existe impossível para Deus, tudo para Ele é possível. Deus pode fazer tudo, mas Ele não pode fazer 4 coisas segundo as Escrituras, que é mentir, mudar, responder a oração daqueles que pisam a sua lei ou são irreverentes e desobedientes. Nós descobrimos que Ele responde quando você vive na sua ignorância, na sua inocência. Aí sim, é diferente. E descobrimos a 4ª coisa, que é salvar aqueles que não querem salvação. Deus tenha compaixão de nós, de mim, de você. Nós vamos cantar a última música. Vamos cantar a última música. E a última música que nós vamos cantar é do Inari. Jesus precisa voltar. Coloque aí. Vocês não ouviram essa música ainda, talvez. Eu quero ver Jesus voltar. Ou acordado, ou dormindo, ou descansando. Eu quero ver ele voltar. Ou morto ou vivo. Mas o seu desejo é o qual? Ver Jesus voltar. Amém. Mas o seu desejo está no corpo. Qualquer coisa. Fecha os olhinhos. Mas Deus que sabe, né? Fecha os olhinhos e vamos orar.